Oi, aqui é a Camila Majeste dando início a uma ação que eu tô querendo fazer aqui já há um tempinho. Então, vou começar a pegar alguns livros que eu já usei, né, para estudo. Sempre gosto muito de ler, eu adoro ler livro mesmo, livro físico. Gosto de marcar nos livros, não tenho dó nenhuma de marcar nos livros. E eu vou usar, né, algumas marcações dos livros que eu já li e de novos livros que eu estou lendo. Vou usar as marcações, alguns pontos que eu tiver destacado para poder fazer processos de desprogramação neurobiológica e outras práticas também, né? Se você não me conhece, eu sou a Camila Majeste, eu trabalho com ferramentas energéticas para facilitar o autodesenvolvimento. Então, vamos começar aqui? Hoje eu vou trazer para vocês este livro do Alexandre Coimbra Amaral. Não sei se vai aparecer aí virado. Chama Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, do Alexandre Coimbra Amaral. Ele é um psicólogo que eu gosto muito, é um dos psicólogos que eu acompanho o trabalho. E eu já fiz algumas marcações aqui nesse livro, né? Já tem um tempo que eu tô querendo gravar. Então, eu vou intuitivamente aqui abrir e algumas marcações eu vou ler e logo em seguida eu vou correr os processos aqui com as ferramentas energéticas, ok? Camila, eu não conheço essas ferramentas energéticas, eu não sei se eu quero. Tá tudo bem. Quando eu faço, né, assim, num vídeo, a energia fica disponível. Se a pessoa realmente quiser, ela vai se abrir energeticamente. Só o fato de falar, olha que bacana, eu quero. Pronto, já se abriu energeticamente e vai receber. Se ficar com dúvida, ficar com receio, falar, acho que não quero não, acho que eu não quero não sei, não. Aí já não vai receber, não vai afetar em nada, tá tudo bem, tá? Por enquanto vai conhecendo, vai acompanhando para conhecer, depois você resolve, né? Se vai realmente se abrir para isso ou se não vai fazer sentido para você, então não tem problema, tá bom? O que você pode fazer é ir acompanhando para poder pegar o conteúdo dos livros, né? Se você se interessar, tá bom? Nesse livro, ele fala sobre os sentimentos, né? E há algumas questões, assim, muito interessantes e muito importantes, porque muita gente, às vezes, vai selecionando os sentimentos como bons ou ruins, e os sentimentos que julga como ruins, por exemplo, a raiva, a tristeza, né? Que às vezes são julgados como sentimentos ruins, as pessoas às vezes tentam evitar a todo custo. E não, todo sentimento é importante, né? Todo sentimento contribui pra gente de alguma forma. A gente não deve reprimir e não deve negar nenhum sentimento que a gente está sentindo. Inveja, ciúme, enfim, todo sentimento é importante e tem função no nosso desenvolvimento, tá? Então é sobre isso este livro, tá? Deixa eu ver aqui o que eu vou falar hoje. Claro que eu não vou falar sobre o livro todo, porque senão fica muito longo, então sempre vou soltar aqui uns vídeos sobre isso, tá? Vai acompanhando aí se você quiser. Essa parte, esse trecho que eu vou ler aqui é sobre o medo, tá bom? Vou ler alguns pontos que eu tinha destacado aqui sobre esse trecho do medo. Tudo o que lhe ameaça a paz pode ser um risco, uma ansiedade ou um medo, dependendo do tamanho que vai ganhar no seu coração. Ou seja, os sentimentos, eles têm o tamanho e o poder que a gente dá para eles, né? E eles nos mostram pontos aonde a gente precisa de colocar uma atenção. O que está acontecendo aqui? O que eu estou precisando ver que eu ainda não vi? O que eu estou precisando cuidar que eu ainda não cuidei, né? A ansiedade já vai deixando um rastro mais amargo, um congelamento da sua fluidez. Você vai ficando mais paralisado e sentir-se menos potente. É algo que destrói você aos poucos. Aqui tá falando a diferença, né? A diferença entre o medo e a ansiedade. Você não é minha refém. Eu fui crescendo. Aqui é o medo falando. Eu fui crescendo e, portanto, posso voltar a ser menor.
Você é dona da sua vida. Eu não quero ter esse poder. Então, em todos os lugares aonde você deu ao medo o poder sobre a sua vida, o poder sobre as suas decisões e escolhas, vamos desprogramar e atualizar nesse momento tudo o que nós colocamos o medo em cima. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a programação mental que a gente assumiu no nosso sistema, de que a gente sempre precisa ter medo para pautar as nossas vontades, né? Se eu tenho muito medo, então eu não vou fazer. Vamos desprogramar e atualizar isso para que a gente consiga realmente acessar as nossas reais vontades e compreender que o medo está vindo para nos sinalizar algo que precisa da nossa atenção, mas não necessariamente precisa nos bloquear. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Aqui, gente, é claro que ele aborda o medo, ele não é aquele medo de coisas realmente que são risco de vida, coisas que são realmente perigosas para nossa saúde, assim, né? Para sobrevivência. Ele não tá falando de coisas perigosas que afetam a nossa integridade física, por exemplo, né? Coisas arriscadas de se fazer, tipo, atravessar a rua sem olhar. Ele não tá falando desse tipo de medo, né? Ele tá falando do sentimento de medo. Daquele sentimento que às vezes, muitas vezes, para a gente quando a gente quer tomar uma decisão de mudança. E é uma mudança que é importante pra gente, é uma mudança necessária pro nosso processo, né? E a gente fica com medo de mudar. Muitas vezes a gente fica estagnado numa situação ali que realmente, assim, tá claramente ruim para nós, não tá agregando, não tá contribuindo na nossa vida, e a gente tem medo de ir para um novo, porque não sabe que novo é esse, como será esse novo. Então ele tá falando desse tipo de medo, tá? Não é sobre medos, né, de medo de pular de um penhasco. Claro, esse é um medo de sobrevivência, né? Seguindo aqui. Eu me sinto agredindo você quando viro pânico, por exemplo. Como ficar segura justamente aprendendo a sentir tantos medos? As notícias não servem somente para informar, elas têm sido um verdadeiro instrumento de propagação de medos. Você é a dona da sua paz, você é a escudeira da sua tranquilidade. Em todos os lugares aonde nós buscamos meios de receber mais informações que justifiquem os nossos medos, vamos desprogramar e atualizar? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda programação mental de que se eu não seguir um padrão, eu estarei não pertencendo, eu estarei abandonando, eu estarei rejeitando pessoas que eu amo e estarei sendo também rejeitada. Vamos desprogramar e atualizar para que esse medo não nos impeça de ser a nossa própria versão, de criar os nossos próprios padrões que fazem realmente sentido, assim, para nossa alma, para o nosso coração. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo medo que a gente acabou desenvolvendo em nós, de ouvir a nossa alma, de ouvir o nosso coração, porque a gente acabou em algum momento aprendendo que o coração não sabe, que o coração leva a gente para ser bobo, para ser prejudicado. Vamos desprogramar e atualizar para que a gente realmente consiga sentir o que a nossa alma nos pede através do nosso coração. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Depois eu vou continuar, tá bom? Então fica aqui um convite para que você acompanhe como se fosse um quadro, né? Com esses livros que eu vou trazer, tá bom? E juntamente com os livros vou correndo processos energéticos para poder ajudar no nosso autodesenvolvimento. Então, um beijo, até o próximo vídeo.